Um milionário persegue desesperado a mendiga negra que presenciou sua traição no cinema. Naquela noite, as luzes da cidade brilhavam intensamente, refletindo os sonhos e desilusões de milhões. Luana, uma jovem sonhadora, caminhava pelas ruas vibrantes de São Paulo. A atmosfera estava carregada de energia, mas seu coração parecia um aguaceiro descontrolado. Tudo mudou em um segundo quando a viu. Clara, a colega de trabalho, estava lá, em uma sala de cinema, com os ombros encostados ao lado de Lucas. Um sorriso que não era só deles, mas que a fez tremer. A cena se desenrolava lentamente. Luana congelou. O murmúrio da multidão ao redor dela desapareceu. Seus olhos estavam cravados na tela, mas sua visão se concentrava neles. Os dois compartilhavam risos, sussurros e olhares que falavam mais do que qualquer palavra. O que deveria ser uma noite tranquila rapidamente se transformou em um turbilhão emocional. O aperto no peito a sufocava e a mente só conseguia pensar: o que ele está fazendo? Os minutos se arrastavam como horas. Luana, em um impulso, teve que sair daquela sala maldita. O ar fresco da rua a envolveu, mas não conseguiu afastar a tempestade dentro dela. Suas mãos tremiam ao digitar uma mensagem para Lucas. Precisamos conversar. A resposta veio rápida, mas a justificação dele só alimentava seu desespero. Pressões profissionais, ele disse. Olha, ele estava tão estressado, Clara era apenas uma amiga. Uma amiga, pensou. A mente de Luana girava com dúvidas e inseguranças conhecidas. No entanto, a noite ainda guardava um impacto maior. Uma gravidez inesperada surgiu como uma bomba em meio ao caos. Luana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? Lutar por Lucas e enfrentar essa traição? Ou romper com as expectativas e buscar sua liberdade? O dilema a consumia. Enquanto a cidade pulsava ao redor, Luana buscou apoio em suas amigas. Conversas foram pesadas, cheias de revelações desconcertantes sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento. O que é amor? A confiança, a segurança, a lealdade? Tudo parecia escorregar pelas mãos dela como areia. Mas o apoio das amigas era um bálsamo. Entre risadas nervosas e lágrimas, ela começou a olhar para si mesma com um novo olhar. Eu sou mais do que uma sombra dele, pensou. E então, o clímax da noite chegou. Lucas finalmente estava cara a cara com Luana. O olhar dele, um misto de indignação e culpa. Mas no que deveria ser uma defesa contra a traição, ele soltou uma frase que fez o coração de Luana parar. Não era apenas uma traição. Eu fui forçado a ir ao cinema por ela. Era um plano. As palavras ecoaram na mente dela. Um plano? O que ele realmente queria dizer? O que mais ele escondia? Luana, com o coração acelerado e a mente confusa, se viu diante de uma encruzilhada. Conseguiria seguir em frente, desvendando os segredos que a cercavam? Ou seria capturada pelos próprios medos? O futuro pairava como uma sombra, e o dilema a seguia como um fantasma na noite iluminada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luana estava paralisada, o coração acelerado, as palavras de Lucas reverberando em seus ouvidos. Um plano? O ritmo da cidade parecia ter desacelerado enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. O olhar dele a perturbava, uma mistura de medo e culpa. Mas o que ele estava escondendo? De repente, a porta do bar ao lado se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida entrou, coberta de lágrimas, e Luana ficou paralisada. Era Clara. O que ela estava fazendo ali? O clima pesou no ar. Clara desviou o olhar de Lucas e encontrou Luana. Os olhos dela estavam arregalados, transbordando uma confusão que fazia o estômago de Luana revirar. O silêncio se estendeu, pesado. Eu não sabia que vocês estavam aqui, Clara gaguejou, olhando entre os dois. O clima, já tenso, agora parecia elétrico. Lucas só balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Você não sabia de quê? Luana perguntou, a voz firme, mas a mão trêmula contra o corpo. O impulso era de correr, mas ela queria respostas. Clara hesitou. Uma coisa leva a outra. O que aconteceu no cinema foi só um erro de interpretação. Eu sou apenas uma amiga. A palavra amiga disparou um ciclo de emoções em Luana. Um erro. Estava tudo se desmoronando, mas havia algo a mais. Luana podia sentir um arrepio no ar. Então, uma sirene de polícia cortou o silêncio. Ouvindo a sirene, um pânico silencioso se apoderou de cada um deles. A cidade que vibrava ao redor agora parecia debater entre a calma e o caos. Cavalos de aço e uniformes surgiram do nada. O que está acontecendo? Luana pensou. Clara começou a se afastar, mas Luana segurou seu braço. Não! O que você sabe que não está me contando? Nesse instante, um grito ecoou do fundo da rua. Clara, você precisa vir. É a mamãe. Era uma criança, e o pânico no grito ecoou através das paredes do bar. Clara virou-se, sua expressão distorcida pelo medo. Espera! O que você está escondendo? Luana gritou. Mas Clara estava desaparecendo para fora, já chorando. Lucas tomou coragem para se aproximar de Luana, tentando interromper a onda de desespero que a envolvia. E se você realmente quiser saber a verdade, ele começou, mas os gritos ficaram mais intensos. Antes que pudesse completar, uma mulher vestida de preto surgiu. Ela tinha um olhar intenso, com lábios apertados e olhos que queimavam como fogueiras. Luana, ela gritou. Sou eu, Rosa. Você precisa saber o que Clara fez. É tão mais profundo do que você pensa. A gravidez e tudo mais não é apenas sobre você e Lucas. Há segredos, mentiras que vão além de vocês dois. O coração de Luana afundou. O mundo parecia girar. Segredos? Que segredos? Segredos que podem colocar muitas vidas em risco. A mulher disse, o rosto pálido e apressado. Luana olhou para Lucas e depois novamente para a direção, onde Clara havia desaparecido. Um nó se formou em seu estômago ao pensar no que Rosa acabara de dizer. O que mais havia ali, escondido nas sombras? Cada palavra lançada era como uma lanterna iluminando um caminho cheio de perguntas e incertezas. Rosa, me explica o que está acontecendo. A urgência em sua voz era clara. Mas Rosa apenas balançou a cabeça,
seu rosto desesperado. Não aqui, não agora. Vamos antes que seja tarde demais. E enquanto o mundo ao redor continuava a girar, Luana percebeu que a noite ainda guardava surpresas devastadoras que poderiam mudar tudo, não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. O futuro dela pairava, incerto e assustador, enquanto Clara, Lucas e Rosa tornavam-se peças de um quebra-cabeça mortal. E a única certeza que Luana tinha era que, para descobrir a verdade, ela teria que mergulhar nessa escuridão que a cercava. O destino esperava, e a próxima jogada poderia ser fatal. Luana olhou fixamente para Rosa, tentando entender o que aquilo significava. O mundo parecia em câmera lenta, e a tensão preenchia o ar. Clara tinha desaparecido! E agora, essa mulher misteriosa estava revelando segredos perturbadores. Mas o que seriam? Você precisa saber o que ela fez. Rosa insistiu, a voz quase um sussurro, mas repleta de urgência. O eco da sirene da polícia ainda pairava no fundo, como uma sombra, enquanto Luana sentia seu estômago revirar. Não podemos ficar aqui! Ela mal teve tempo de processar a intensidade da situação. Lucas, ao seu lado, olhava de Rosa para Luana, confuso e ansioso. O que está acontecendo, Luana? Quem é essa mulher? Antes que Luana pudesse responder, Clara voltou correndo. Seus olhos estavam cheios de desespero. Desculpem, eu não... Começou, mas a frase foi cortada por um brado de Rosa. Clara, você precisa ser honesta com ela. Honesta sobre o quê? Luana perguntou, a voz trêmula, o coração batendo forte no peito. A raiva e a confusão pululavam entre os três. O que mais poderia ser revelado naquela noite? O que mais havia sobre a superfície calma de suas vidas? Clara olhou para Luana, a expressão cheia de medo. A gravidez não é de Lucas. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. É do meu ex-namorado. Eu não sabia como contar. Tudo isso se desdobrou tão rápido. Luana congelou. Um nó se formou em sua garganta. O quê? Como assim? Sua cabeça girou, tentando entender e processar a avalanche de informações. Clara, a mulher que supostamente estava ao lado de Lucas, tinha uma ligação muito mais profunda com o que estava acontecendo. Eu não queria que você se machucasse, Clara disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei proteger você, mas tudo saiu de controle. Proteger meu relacionamento com uma traição? Luana disparou, as palavras escapando como uma flecha. A dor misturada com raiva e confusão se tornava quase insuportável. Cada respiração parecia um esforço. No entanto, não é só isso. Rosa interrompeu, seu olhar se intensificando. O ex-namorado de Clara não é quem você pensa. Ele está envolvido em coisas muito piores. Coisas que podem afetar não somente vocês, mas também a vida de Clara. Como assim? Luana gaguejou, o medidor de sua ansiedade subindo. O ambiente estava eletricamente carregado e, de repente, um barulho diferente ressoou na esquina da rua. Uma van preta parou abruptamente e homens armados saltaram de dentro dela. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, agora parecia um filme de terror em câmera lenta. Luana só teve tempo de sentir o frio na espinha e gritar: "Cuidado!" Os homens correram em direção a eles e o pânico tomou conta da cena. Rosa, em um movimento ágil, segurou a mão de Luana. "Venham! Temos que sair agora!" Luana olhou para Lucas e pela primeira vez viu o medo estampado no rosto dele. Aquela adrenalina de terror misturada com as revelações
A fez sentir que o chão se desmoronava. Clara hesitou, mas logo recebeu um puxão de Rosa, que gritou: "Você está nas sombras de algo muito mais perigoso. É sobre a família dela." Isso foi a gota d'água. "O que você quer dizer com família? O que mais você esconde, Clara?" O desespero estava refletido nos olhos de Luana, agora reconhecendo que toda a narrativa da sua vida estava prestes a ser reescrita. Mas mesmo enquanto se apressavam para sair, algo ressoou na memória de Luana, como um eco distante. Família? Que família, Clara? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem que surgia era embaçada, carregando uma verdade inadmissível. As sirenes se tornaram mais próximas, e num último olhar em direção à van, Luana levou um susto ao ver uma mulher que parecia muito com uma adolescente que conhecera no passado, pertencendo ao círculo turbulento de Clara. O destino estava se entrelaçando de formas que nem ela conseguia imaginar. O que estava acontecendo? "Luana, agora não é a hora!" Rosa gritou, puxando-a com força enquanto o mundo girava ao seu redor em um caos absoluto. O futuro parecia um abismo à frente, e a única certeza que restava era que a história deles estava apenas começando a se desenrolar, com segredos que poderiam destruí-los a todos. Enquanto Luana sentia Rosa puxá-la com firmeza, uma sensação estranha se apoderou dela, como se o mundo visse tudo em câmera lenta. Clara voltou correndo, seu rosto pálido iluminado pela luz das sirenes. O pânico estava estampado em seus olhos. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. "Vão! Agora!" Rosa gritou novamente, sua determinação cortando o ar como uma lâmina. Mas o tempo parecia escorregar por entre os dedos de Luana. A adrenalina pulsava, sua respiração acelerada, refletindo a urgência da situação. "Clara, você precisa nos contar a verdade. O que está acontecendo?" Luana exigiu, sua voz baixa, mas intensa. O silêncio arrastado, antes de um novo grito de Clara, fez seu coração disparar. "É sobre a minha família e o ex-namorado." Clara disparou, a voz tremendo. "Ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele trabalha para uma organização criminosa." As palavras caíram como pedras, pesando na atmosfera carregada de tensão. "Uma organização criminosa?" Lucas repetiu, seu rosto pálido. A ideia parecia maluca, mas algo na expressão de Clara fez Luana acreditar. Lembrou-se de algo que nunca considerou: as conversas secretas que Clara tinha ao telefone, os sussurros apressados que ela muitas vezes ignorou. A peça faltante se juntava. E a gravidez? Luana indagou, a mente girando. "Como isso se encaixa?" "Eu não fui apenas imprudente. Estava tentando encobrir o fato de que o bebê poderia ser dele." Clara confessou, lágrimas escorrendo. "Eu pensei que se mantivesse tudo em segredo, poderia protegê-la, Luana." Mas então, algo mudou. Um dos homens armados girou, apontando a arma para o grupo, interrompendo o turbilhão de palavras e emoções. Era um homem alto, com uma tatuagem visível no pescoço e olhos frios como gelo. "Protestar vai ser um erro. Estamos aqui para resolver contas," ele disse, e a frieza na voz dele fez o estômago de Luana se contorcer. O pânico aumentou. Quem deu a ordem? Luana conseguiu perguntar, mergulhando em uma profunda confusão. Por que eles estavam ali? O foco do homem rapidamente se direcionou a Clara, e um sorriso cruel se formou em seus lábios.
Você não deveria ter se metido nesse jogo, menininha. Agora você e suas amigas vão pagar, como uma faca em brisa da noite. Não, por favor, eu fiz uma escolha errada. Me deixe em paz, Clara gritou, quase em desespero. Luana mal teve tempo de reagir quando a cena se transformou ainda mais. Do nada, uma moto surgiu em alta velocidade e um segundo homem, muito parecido com o primeiro, entrou na cena. Mas em vez de atacar, ele gritou: "Espera! Não faz isso! Ela é minha irmã!" O silêncio se instalou, como se o mundo tivesse parado. "Irmã?" Luana repetiu, perplexa. Não pude imaginar que Clara carregava uma conexão tão profunda com alguém envolvido em algo tão perigoso. Um novo tipo de medo invadiu Luana. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais havia por trás das mentiras e dos segredos? Enquanto o homem da moto mudava de direção, a tensão virou uma fogueira, prestes a explodir. O que mais Clara estava escondendo? O que isso significava para Luana, para Lucas e para o futuro deles? Rosa sussurrou para Luana: "Não podemos ficar aqui. Vamos descobrir a verdade. Mas primeiro precisamos escapar." E sem entender plenamente, Luana sentiu a mão de Rosa em seu braço, guiando-a através do caos. Mas enquanto se afastavam, a cabeça de Luana girava. Irmã? O que isso mudava? E o futuro, apagado como uma chama que estava prestes a se apagar, ameaçava engolir a todos. A única certeza era que tudo em que Luana acreditava estava se desmoronando sob seus pés. E a resposta para o próximo passo parecia mais distante do que nunca. Enquanto Luana se afastava com Rosa, o caos ao redor se intensificava. Clara, parada no meio da rua, parecia absorver tudo ao mesmo tempo, suas emoções refletidas em cada traço do rosto. O homem da tatuagem continuava a olhar para ela, e a tensão entre eles era palpável. Luana olhou para trás, sentindo que algo estava prestes a acontecer, mas não poderia imaginar o que estava prestes a descortinar. "Clara!" Um grito rasgou o ar. Era o homem da moto, seu rosto agora revelando uma expressão de pura determinação. Ele caminhou decidido, movendo-se rapidamente em direção ao homem da tatuagem. "Não faça isso!" O clima se tornava ainda mais pesado. O homem da moto parou, sua presença imponente interrompendo o confronto. "Você sabe o que isso significa? Não é o caminho, irmão. Vamos acabar com isso antes que fique fora de controle." Os dois homens se encararam, um silêncio carregado preenchendo o espaço entre eles. A adrenalina de Luana disparou e ela sentiu o estômago se revirar. "O que está acontecendo aqui?" gritou, a voz soando mais firme do que se sentia. "Eles têm um passado familiar", Rosa murmurou ao seu lado. As palavras pesaram como uma âncora em seu coração. Mas estava claro que Clara não tinha como fugir agora. O homem da moto olhou para ela e Luana viu um pingo de esperança brilhar em seus olhos. "Diga a verdade, Clara! Eles precisam saber tudo!" O homem da tatuagem finalmente se virou para Clara, seu olhar cheio de expectativa. "É isso mesmo, Clara? Você está nesse jogo e não só brincando de amizade?" "Não, eu só queria proteger vocês." Clara estreitou os olhos, seu desespero tingido de raiva. "Mente para você mesma, Clara. Este é um jogo muito maior do que você pode entender." Ele retrucou, gesticulando com força. E então, de repente, tudo aconteceu muito rápido. A motocicleta rugiu para a frente e, num movimento abrupto, o homem da moto se virou e atacou o homem da tatuagem.
Os dois se engajaram em uma luta furiosa, o som dos socos ecoando nas ruas da cidade. O quê? Não! Parem! Luana gritou, mas sua voz se perdeu no turbilhão. O coração dela palpitava. A cena era uma mistura assustadora de raiva e confusão. Então, enquanto a briga se intensificava, Clara olhou em direção a Luana. Um lampejo de compreensão passou entre elas. Um entendimento que transcendia as palavras. Luana, tem algo que preciso te contar. Não é sobre apenas nós. É sobre o bebê. As palavras saíram apressadas, como se fossem uma corrente presa prestes a se romper. O homem da tatuagem empurrou o homem da moto para o chão, e Luana não conseguia desviar o olhar. O que Clara estava prestes a dizer poderia mudar tudo. O bebê, ele é de alguém muito perigoso, e eu não sou quem você pensa que sou. Antes que Luana pudesse processar a afirmação, um tiro disparou, cortando a tensão do ar. O som ecoou com uma força devastadora e, por um momento, tudo parou. Luana sentiu um frio surgir na espinha. O homem da moto caiu para o lado, a expressão de dor estampada em seu rosto. O coração de Luana afundou. Não! Clara gritou, correndo em direção a ele. Cena se transformou em caos absoluto. Luana estava paralisada, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto tentava entender a situação. O homem da tatuagem se virou, o sorriso agora um eco do que havia sido. A confusão se tornava um labirinto sem saída. Ele nunca deveria ter entrado nesse jogo. Agora todos vocês estão envolvidos. Até mesmo você, Luana. Os olhos dela se arregalaram. O que ele queria dizer com isso? O que mais havia em jogo? Uma revelação estava prestes a explodir em seu rosto. E ela estava prestes a descobrir que seus laços com aqueles ao seu redor eram mais profundos do que jamais poderia imaginar. E enquanto a noite se tornava um turbilhão de gritos e chamas, Luana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E as consequências daquelas revelações poderiam consumir a todos. A pergunta reverberava em sua mente. O que mais Clara esconderia? E quem realmente eram eles nessa história? Luana estava paralisada, o coração disparado enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente. A confusão enchia o ar, e a luta entre os homens tornava-se cada vez mais caótica. O som de socos e gritos misturava-se com as sirenes que pareciam se aproximar. Ela sentiu que tudo ao seu redor se tornava um borrão. Clara, você precisa nos contar a verdade. O que está acontecendo? Luana demanded, mas Clara estava tão angustiada que a resposta parecia escapar dela. O homem da tatuagem estava prestes a dar o golpe final quando, de repente, algo inesperado aconteceu. Um clarão ofuscante irrompeu da rua à sua esquerda. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Luana, e o som foi ensurdecedor. Uma onda de energia chocante percorreu sua espinha, e tudo ao seu redor voou para os ares em uma nuvem de fumaça e destroços. Luana fechou os olhos, protegendo o rosto com os braços, enquanto o pânico se transformava em caos absoluto. Quando ela finalmente abriu os olhos, tudo parecia um sonho. A rua estava envolta em uma nuvem densa e opaca. O homem da tatuagem havia desaparecido no ar, enquanto o homem da moto se arrastava, visivelmente ferido. Luana, venha! Nossa, gritou, puxando-a para um lugar seguro. Mas Luana estava paralisada, seu olhar fixo em Clara, que agora parecia desmoronada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não pode ser!
Clara chorou, sem acreditar no que estava acontecendo. Clara, o que você sabe? Luana perguntou, o medo e a urgência misturados em sua voz. Mas antes que Clara pudesse responder, outro homem apareceu no meio da fumaça. Ele tinha uma expressão de fúria no rosto e uma arma na mão. Parem! O que está acontecendo aqui? Gritou o estranho, sua voz cortando o ar tenso. Era um homem que Luana nunca tinha visto antes. Mas a ferocidade em seus olhos dizia que ele estava muito envolvido na situação. Quem é você? Perguntou Rosa, a voz tremendo. Eu sou da família dela. O homem apontou para Clara e Luana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Clara tinha mais ligações do que ela deixava transparecer. Como você pode ser da família dela? Luana falou, a confusão dominando seus pensamentos. Elas nunca mencionaram nada sobre isso. O caos da noite estava se transformando pesadelo surreal. Você não pode se meter nisso. É um jogo mais perigoso do que você imagina. Clara, já em pedaços, olhou para Luana. Ele é meu irmão, Luana. Ele veio para me ajudar, mas agora não sei mais o que fazer. A revelation curvou a mente de Luana. O que mais Clara estava escondendo? A verdade parecia mais complexa do que qualquer uma das duas poderia imaginar. O homem cerrou os olhos, encarando a cena. Sei que você tem problemas, mas é hora de escolher um lado, Clara. Senão, todos nós vamos pagar o preço. Sua voz era dura, como aço, e nesse momento, Luana percebeu que o cenário estava mesmo se intensificando. E o que você quer dizer com isso? Luana perguntou, a voz trêmula. As sirenes da polícia se aproximavam, e o tempo estava se esgotando. O olhar do homem se transformava em monstros invisíveis. O que foi feito, foi feito. Se ela não vier comigo agora, as consequências serão devastadoras. Você e seus amigos pagarão por isso. E em um instante, tudo se transformou. A lealdade que Luana pensou ter com Clara estava agora sendo testada. Tudo em que acreditava estava prestes a girar em torno da ideia de família e lealdades traiçoeiras. O homem ergueu a arma, mirando em Clara. Não! Luana gritou, seu coração em frangalhos. Mas diante dela, Clara fez algo inesperado. Ela avançou para o irmão, seu olhar cheio de determinação. Eu escolho a minha própria vida. Não sou mais uma peça no seu tabuleiro. E naquele momento, como se o universo estivesse respondendo à sua decisão, uma nova explosão ecoou. A terra tremeu sob seus pés de novo. O chão se abriu e Luana se viu sendo puxada para baixo, com Clara gritando seu nome. O desespero tomou conta, enquanto tudo escurecia. O passado dela se desintegrava junto com a realidade. Luana só pôde pensar em uma coisa. O que mais estava por trás de tudo isso? Enquanto a queda parecia interminável, a dúvida a consumia. O que Clara realmente sabia? O que viria a seguir? A escuridão se fechou ao seu redor. E a única certeza que restava era que nada seria como antes. A queda parecia infinita, e Luana se viu em um turbilhão de emoções. O que estava acontecendo ali? Quando finalmente se estabilizou, o caos ao redor ainda reinava, mas a realidade era que Clara havia escolhido seu destino. A fumaça espessa tornava todo nebuloso, e o eco do grito da irmã ressoava em sua mente. Então, um impacto! O chão sob os pés de Luana se transformou em um abismo, e ela sentiu um puxão forte em seu corpo. Claras vozes se misturavam à cacofonia da noite. Sirenes,
gritos e finalmente um silêncio abrupto. O que havia acontecido? Quando as coisas voltaram a clarear, Luana se viu sozinha em um lugar que não reconhecia. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha, como se algo monumental estivesse prestes a ocorrer. Clara, Rosa, Lucas! A pergunta ecoava sem resposta. O pânico crescia na garganta de Luana e, mesmo na confusão, uma voz interna gritava por respostas. Clara! Ela chamou, mas não havia resposta. A visão ainda era turva e o medo a assombrava. Nesse momento, uma figura emergiu da fumaça. A silhueta de um homem alto, vestido de preto. O coração de Luana disparou e a primeira coisa que pensou foi na possibilidade de ser um dos indivíduos da van. Mas, quando a figura se aproximou, seu olhar era familiar. Luana, ele disse, a voz ressoando com uma urgência desconcertante. Quem é você? Ela respirou fundo, o medo apertando seu peito. E então, a luz do luar iluminou mais o rosto do homem. Era o ex-namorado de Clara. O sobrenome dela vinha à tona em sua mente, e o choque atingiu como uma onda. Você não entende, Luana. Você está no meio de algo muito maior do que você imagina. Ele olhou por cima do ombro, nervoso. Clara não é quem você pensa. A gravidez não é só sobre amor e traição. É uma questão de sobrevivência. A confusão tomou conta de Luana. Sobrevivência? Do que você está falando? O nó na garganta se apertava. O que mais poderia existir sob essa história enlameada? Ela está sendo perseguida. A família dela não é só uma gangue. Ele encarou Luana com um sério desespero nos olhos. Ela pertence a uma organização secreta. Os homens que vieram atrás dela não são apenas criminosos. Eles são assassinos. E você, Luana, pode ter sido arrastada para isso sem saber. Um frio percorreu a espinha de Luana. Mas como assim? Clara, a minha amiga, ela não poderia. Ela tem segredos que a ligam a esse mundo sombrio. O ex-namorado dela é parte disso. Ele está manipulando tudo. E agora você pode ser o alvo. A revelação caiu sobre Luana como uma tonelada de tijolos. Os sentimentos que tinha por Clara, a confiança que sempre depositou na amiga, tudo estava se desmoronando. Não, isso não pode ser verdade. Luana gritou, lutando contra a realidade que se descortinava. Mas o semblante do homem era firme. A única maneira de proteger você e os outros é encontrá-la antes que seja tarde demais. Você precisa escolher um lado, Luana. Isso não é um jogo. E antes que pudesse se recuperar do impacto, um grito atravessou a noite. Uma voz familiar ecoava. E a direção dela fez o peito de Luana apertar. Era Clara, sua irmã, uma súplica desesperada pela ajuda ressoando enquanto sombras se aproximavam. Luana! Ela gritou, e a cena se desenrolou em câmera lenta. A realidade da luta entre a vida e a morte estava prestes a se revelar. E uma decisão precisava ser feita. Clara, não se mexa! Luana exclamou. Mas já era tarde demais. O ex-namorado da amiga disparou para frente e a verdade que havia sido enterrada começou a se desenrolar em uma tempestade brutal. Balas cortaram a noite como se escavassem o próprio tempo, e a divisão entre amiga e inimiga começava a desvanecer. Em uma fração de segundo, a intensidade da luta tomou conta. O homem na frente de Luana, o que havia trazido as verdades, foi confrontado pelo irmão de Clara. Olhos se cruzaram e a tensão atingiu o seu clímax. Você deveria ter se afastado, o irmão de Clara gritou,
E então, tudo mudou. A realidade que Luana havia conhecido até então girou, e a sua definição de amizade e lealdade se desfez como papel queimada. Clara! Ouvindo a chamada, Luana se sentiu arrastada, mas o choque permeava seu ser. Ela tinha que agir, mas que decisão seria suficiente para mudar o curso daquela noite? Quem poderia realmente ser confiável? As emoções lotavam sua mente, enquanto a batalha girava em torno dela. O que mais poderia Clara revelar? O que mais estava sendo escondido? E, acima de tudo, qual seria o preço que Luana teria que pagar para descobrir a verdade? O futuro pairava como uma sombra, obscuro e incerto. E a certeza que restava era que, em meio ao caos, algo muito mais horrendo estava prestes a despertar. Luana estava paralisada, o coração disparado, enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente. A confusão enchia o ar e a luta entre os homens tornava-se cada vez mais caótica. O som de socos e gritos misturava-se com as sirenes que pareciam se aproximar. Clara! A voz de Luana soou, mas a resposta é apenas desespero. Luana, você não entende. Preciso que você confie em mim, Clara gritou, o medo estampado em seu rosto. O irmão, em meio à briga, ergueu a arma de novo, a tensão aumentando a cada segundo. Um tiro! O som ecoou instantaneamente, cortando a multidão. Luana se encolheu, os olhos arregalados, enquanto Clara se jogava à frente do irmão, em um ato desesperado. Não! O grito de Luana reverberou, mas era tarde demais. O impacto da bala atingiu Clara e tudo parou. O grito dela se transformou em um sussurro agonizante, um eco distante que parecia se estender na eternidade. O homem da moto, que observava a cena horroroso, caiu em cima de Clara, tentado protegê-la. Não, 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 ele implorou, sua voz distorcida pela dor. Luana sentiu um nó se formar na garganta, lágrimas brotando. O horror de ver Clara assim a paralisava, mas a realidade se tornava cada vez mais confusa. O homem que atirou se virou, a raiva agora transformada em uma expressão de choque, enquanto o homem da moto tentava segurar Clara. O que você fez? A confusão permeava o ar. Mas então a verdade mergulhou na cabeça de Luana. Era como um tapa na cara. Você sabia, não é? O homem da moto olhou para Luana e ela percebeu que o pânico nos olhos dele falava mais que 1000 palavras. Ela não era uma amiga comum. Ela era filha do chefe, a filha de um dos maiores chefes do crime. As palavras caíram como uma bomba. Luana sentiu o chão desmoronar sob os pés. Como isso era possível? Tudo o que ela acreditava estava se desmantelando. Clara era uma fugitiva. As dúvidas começaram a martelar sua mente. E agora, qual era o verdadeiro papel que ela tinha na vida da amiga? As sirenes se aproximavam, e o homem da tatuagem, percebendo a gravidade da situação, virou-se para Luana. Você realmente achou que estava apenas lidando com os problemas de uma amiga. Você foi arrastada para isso, Luana. E agora você precisa escolher. Vai ficar aqui e ser um alvo ou vai se juntar a nós e fugir? A pressa do momento havia se transformado em uma maré caótica de decisões. Luana olhou para Clara, seus olhos cada vez mais apagados. Clara, As palavras falharam em sair. Elas não podiam ser verdadeiras. Mas o toque da real identidade dela estava claro como a luz do dia. Antes que pudesse decidir, um novo barulho cortou o ar. A batida de 1000 pés em correria. Era uma multidão de homens armados, saindo de vans, cercando o local. Os homens do ex-namorado de Clara.
O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, apontando a arma para todos, e o caos explodiu de novo. Luana respondeu instintivamente, mas no fundo, o impulso a fez olhar para Clara novamente. A vida dela dependia agora de decisões rápidas e escolhas impossíveis. Saia daqui! Luana gritou, o desespero atormentando sua voz. E naquele instante, o homem da moto saltou, determinando a fuga. Eu levo Clara! Você precisa correr! Mas Clara, já nos braços do homem, murmura algo antes de desmaiar. Eu nunca quis que você fizesse parte disso, Luana. O mundo girou mais uma vez e Luana hesitou. Havia algo profundamente errado ali. Naquele momento, nem mesmo ela sabia se Clara nunca tinha sido sua amiga. E a única certeza, em meio ao horror e ao pânico, era que a verdade, essa verdade, poderia ser ainda mais mortal do que qualquer tiro disparado. Enquanto Luana fugia, sentindo o ar quente e a adrenalina pulsando nas veias, uma pergunta a atormentava. O que mais eu não sei? O futuro desaparecia na escuridão, levando consigo o que restava de suas certezas. Luana estava paralisada, o coração disparado, enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente. A confusão enchia o ar, e a luta entre os homens tornava-se cada vez mais caótica. O som de socos e gritos misturava-se com as sirenes que pareciam se aproximar. Clara, a voz de Luana soou, mas a resposta era apenas desespero. Luana, você não entende! Preciso que você confie em mim! Clara gritou, o medo estampado em seu rosto. O irmão, em meio à briga, ergueu a arma de novo, a tensão aumentando a cada segundo. Um tiro. O som ecoou instantaneamente, cortando a multidão. Luana se encolheu, os olhos arregalados, enquanto Clara se jogava à frente do irmão, em um ato desesperado. Não! O grito de Luana reverberou, mas era tarde demais. O impacto da bala atingiu Clara e tudo parou. O grito dela se transformou em um sussurro agonizante, um eco distante que parecia se estender na eternidade. O homem da moto, que observava a cena horrível, caiu em cima de Clara, tentando protegê-la. Não, não, não! Ele implorou, sua voz distorcida pela dor. Luana sentiu um nó se formar na garganta, lágrimas brotando. O horror de ver Clara assim a paralisava. Mas a realidade se tornava cada vez mais confusa. O homem que atirou se virou, a raiva agora transformada em uma expressão de choque. Enquanto o homem da moto tentava segurar Clara. O que você fez? A confusão permeava o ar. Mas então, a verdade mergulhou na cabeça de Luana. Era como um tapa na cara. Você sabia, não é? O homem da moto olhou para Luana e ela percebeu que o pânico nos olhos dele falava mais que 1000 palavras. Ela não era uma amiga comum. Ela era a filha do chefe. A filha de um dos maiores chefes do crime. As palavras caíram como uma bomba. Luana sentiu o chão desmoronar sob os pés. Como isso era possível? Tudo que ela acreditava estava se desmantelando. Clara era uma fugitiva. As dúvidas começaram a martelar sua mente. E agora, qual era o verdadeiro papel que ela tinha na vida da amiga? As sirenes se aproximavam. E o homem da tatuagem, percebendo a gravidade da situação, virou-se para Luana. Você realmente achou que estava apenas lidando com os problemas de uma amiga? Você foi arrastada para isso, Luana. E agora você precisa escolher. Vai ficar aqui e ser um alvo ou vai se juntar a nós e fugir?
A peça do momento havia se transformado em uma maré caótica de decisões. Luana olhou para Clara, seus olhos cada vez mais apagados. Clara, As palavras não podiam ser verdadeiras, mas o toque da real identidade dela estava claro como a luz do dia. Antes que pudesse decidir, um novo barulho cortou o ar. A batida de 1000 pés em correria. Era uma multidão de homens armados saindo de vans, cercando o local. Os homens do ex-namorado de Clara. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, apontando a arma para todos. E o caos explodiu de novo. Luana respondeu instintivamente, mas no fundo, o impulso a fez olhar para Clara novamente. A vida dela dependia agora de decisões rápidas e escolhas impossíveis. Saia daqui! Luana gritou, o desespero atormentando sua voz. E naquele instante, o homem da moto saltou, determinando a fuga. Eu levo Clara, você precisa correr. Mas Clara, já nos braços do homem, murmura algo antes de desmaiar. Eu nunca quis que você fizesse parte disso, Luana. O mundo girou mais uma vez e Luana hesitou. Havia algo profundamente errado ali. Naquele momento, nem mesmo ela sabia se Clara nunca tinha sido sua amiga. E a única certeza em meio ao horror e ao pânico era que a verdade, essa verdade, poderia ser ainda mais mortal do que qualquer tiro disparado. Enquanto Luana fugia, sentindo o ar quente e a adrenalina pulsando nas veias, uma pergunta a atormentava. O que mais eu não sei? O futuro desaparecia na escuridão, levando consigo o que restava de suas certezas. Então, de repente, uma explosão de luz e barulho iluminou a cena. Uma van preta não apenas parou, mas saiu do controle e derrapou em direção à multidão. O impacto foi brutal. Um grito ecoou, seguido de um silêncio ensurdecedor. O homem da moto se jogou para o lado e, em uma fração de segundos, Luana sentiu que o mundo estava girando outra vez. Os homens armados foram pegos de surpresa e Clara, ainda desmaiada, foi arremessada para longe do impacto. Luana gritou para avisar, mas sua voz se perdeu. A van colidiu com outro carro, girando involuntariamente. Mas não era isso que capturava a atenção dela. O homem com a tatuagem que já estava com Clara agora olhava para a van com expressão horrorizada. O que parecia ser apenas um acidente se transformou em um momento cataclísmico quando a porta da van se abriu. De dentro, um grupo de outras figuras emergiu, tão inesperadas que Luana mal conseguiu processá-las. Ali estava o pai de Clara, um homem imponente com uma ferocidade em seus olhos que Luana nunca tinha visto. Ele não estava apenas relacionado a Clara. Ele era o chefe do crime. A confusão se tornava mais densa. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de maneira insana e angustiante. Clara! O que você fez? Gritou o pai, tomando um passo à frente, o olhar caindo sobre a filha ainda desmaiada. O homem da moto se virou, reconhecendo a figura, e, em um golpe final de horror, gritou: Ele não é seu pai! Ele foi quem te abandonou! O tempo pareceu parar. A revelação parecia uma bomba, e uma onda de choque atravessou a multidão. Tudo o que Luana conhecia estava se despedaçando. Clara, uma fugitiva, estava conectada a um pai que não conhecia. As novas verdades pairavam no ar como uma tempestade prestes a desabar.
O que mais havia sob esse mar de mentiras? O conto de fadas havia se transformado em um pesadelo, e Luana percebeu que a luta por respostas estava apenas começando. As emoções, os segredos, tudo se misturava em um ciclo interminável de desespero. O que isso significava? O que Clara faria a seguir? A única certeza que restava era a dúvida inquietante. A verdadeira guerra estava apenas começando. E Luana tinha que decidir de qual lado estaria quando a poeira finalmente assentasse. Luana olhou para o caos ao seu redor. O pai de Clara, agora revelado, estava em choque, com os olhos fixos na filha caída. Uma onda de emoção se espalhou pelo ar, misturando-se à fumaça e aos gritos que ainda ecoavam na rua. O coração de Luana doía. Ela fora pega de surpresa, sem saber que Clara escondia algo tão profundo. Algo que poderia destruir não apenas a amizade delas, mas suas vidas. Clara, aguente firme! O homem da moto exclamou, segurando a cabeça da amiga, tentando reanimá-la. O olhar de Luana, dilacerado entre o medo e a compaixão, se voltava para o pai de Clara, esperando uma ação, uma resposta. Você não pode deixá-la assim! O homem gritou, a voz embargada, mas o pai apenas balançou a cabeça, o desespero visível em seu rosto endurecido. Os homens armados estavam cientes, quase imunes ao cenário dramático diante deles. A tensão no ar se tornava quase palpável. Saia da frente! Me deixe cuidar dela! O homem da moto tomou a dianteira. Sua expressão taçava um misto de determinação e desespero. O pânico interno de Luana crescia. Clara, por favor, acorda! De repente, um grito cortou o ar. Era Rosa, que havia conseguido se juntar a eles, ofegante, mas viva. Luana, o que está acontecendo? Precisamos sair daqui! O toque firme de sua mão no braço de Luana a despertou momentaneamente de sua paralisia. Luana olhou nos olhos de Rosa, sentindo que a amiga compreendia o que estava em jogo. Clara! Ela! Mas as palavras eram difíceis de sair. A pressão da situação a agarrou. Vamos pegar Clara e sair. Agora! Rosa insistiu, mas o silêncio pesado o cercava, enquanto os homens se preparavam para avançar. Não podemos deixar ela aqui? Luana implorou, a sinceridade em seu tom refletindo a urgência da situação. O homem da moto virou-se, sua fúria voltando ao foco. Precisamos de um plano, ou isso só vai piorar. O pai de Clara, em um momento de clareza, tomou a dianteira. Levante-a! Vamos embora! Não podemos ficar aqui! O tom firme e autoritário dele era um chamado à ação. Luana, Rosa e o homem da moto se moviam automaticamente, em direção a Clara. As armas dos homens armados já levantadas. O trajeto até Clara parecia uma eternidade. O tempo estava se estendendo, como se estivesse prestes a dobrar. Mas, enquanto as mãos firmes garravam Clara e a colocavam em uma posição segura, um forte clarão ofuscou a visão de Luana. Uma explosão ensurdecedora eclodiu, fazendo a terra tremer sob seus pés novamente. Corram! O pai de Clara gritou, e Luana sentiu a adrenalina tomar conta. Todos correram, com Clara praticamente sendo carregada entre eles. Rosa puxou Luana e elas estavam rapidamente fora da cena, mas não sem um último olhar para trás. O homem que atirou já estava mergulhando em um clima de caos reforçado. As sirenes da polícia se aproximavam e a verdade era aterradora. Elas estavam atrás de Clara, mas também na mira de um futuro incerto. O peso do que estava acontecendo descansava sobre os ombros de Luana. A corrida não era apenas uma fuga, mas uma busca, uma corrida contra o tempo para salvar Clara e, quem sabe, descobrir que destino as aguardava.
Finalmente encontraram abrigo em um beco escuro, um lugar para reunir forças. O coração de Luana ainda batia forte. Clara, você precisa se abrir. A verdade, precisamos da verdade. O peso da fraternidade estava em seu olhar. Clara, respirando com dificuldade, finalmente olhou para Luana com os olhos marejados. Eu nunca quis te envolver nisso, mas meu pai, ele é o que é, e eu não posso voltar. Não agora. As palavras pesadas ecoaram no coração de Luana. Então o que fazemos agora? O silêncio à volta era como um precário intervalo. Quanto mais Clara falava, mais Luana se sentia presa em um jogo perigoso. No entanto, uma faísca de esperança ainda ardera. Precisamos nos unir e juntos podemos enfrentar o que vier. Então um novo compromisso se formou entre elas. Um pacto silencioso de lealdade. As luzes da cidade piscavam ao longe, como se lembrassem do outro lado da verdade. Não seria fácil, mas Luana estava determinada. O mundo ao seu redor estava prestes a se transformar. E mais do que nunca, a amizade dela seria testada como nunca antes. E enquanto Luana pensava no que viria a seguir, o futuro ainda pareceu incerto e cheio de sombras, deixando-a se perguntando quem realmente seriam quando a poeira assentasse. A história delas estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Envie este vídeo para pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.